A Gênese, Allan Kardec. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Capítulo 13. Característica dos milagres. Os milagres no sentido teológico. 1. Na sua concepção etimológica, a palavra milagre, de mirari, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia a definiu deste modo: um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. No seu sentido usual, essa palavra, como tantas outras, perdeu seu significado original. Em geral, o que era, ela se restringiu a uma ordem particular de fatos. No entender das pessoas, um milagre diz respeito à ideia de um fato sobrenatural. No sentido litúrgico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. De fato, essa é a sua acepção comum, que se tornou sentido próprio, e é só por comparação e por metáfora que se aplica essa palavra nas circunstâncias normais da vida. Uma das características do milagre propriamente dito é a de ser inexplicável, pelo mesmo fato que ele se realiza fora das leis naturais, e essa característica é tão associada a essa ideia que se um fato milagroso vem encontrar sua explicação, diz-se que já não é mais milagre, por mais surpreendente que ele seja. Para a Igreja, o que constitui o mérito dos milagres é precisamente sua origem sobrenatural, e a impossibilidade de os explicarmos. Ela está tão firme sobre esse ponto que toda assimilação dos milagres com os fenômenos da natureza é acusada de heresia, de atentado contra a lei, que ela tem excomungado e até queimado gente que não quis acreditar em certos milagres. Outra característica do milagre é o de ser raro, isolado e excepcional, logo que um fenômeno se reproduz seja espontaneamente, seja por um ato da vontade que ele está submetido a uma lei, e desde então, que essa lei seja conhecida ou não, esse fenômeno já não pode ser um milagre. 2. A ciência faz milagres todos os dias aos olhos dos ignorantes. Se um homem realmente morto for chamado à vida por uma intervenção divina, isso seria um verdadeiro milagre, por ser um fato contrário às leis da natureza. Mas se esse homem não tivesse mais do que as aparências da morte, se ainda tivesse nele um resto de vitalidade latente, e que a ciência ou uma ação magnética conseguisse reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas isso seria um fenômeno natural. Embora aos olhos de uma pessoa ignorante o fato passaria por miraculoso. Que no meio de certos campos um físico lance uma pipa elétrica e faça cair o raio sobre uma árvore, esse novo Prometeu certamente será considerado como alguém dotado de um poder diabólico. No entanto, admitindo o fato de Josué parar o movimento do Sol ou, antes, da Terra, aí teríamos o verdadeiro milagre, porque não existe nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para operar tal prodígio. Os séculos de ignorância foram férteis de milagres, porque tudo aquilo que não tinha uma causa conhecida se passava por sobrenatural. À medida que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso foi restringido, mas como a ciência ainda não tinha explorado todo o campo da natureza, uma larga parte dele ainda ficará reservada ao maravilhoso. 3. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se recolheu no domínio da espiritualidade que tem sido seu último refúgio. Demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força incessantemente ativa em conjunto com a força material, o Espiritismo recoloca os fenômenos que dele haviam saído no círculo dos efeitos naturais, porque, como os outros, esses fenômenos também estão sujeitos às leis. Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade,
já não terá razão de ser e só então se poderá dizer que o tempo dos milagres já passou. Capítulo 1, item 18. O Espiritismo não faz milagres. 4. Por sua vez, o Espiritismo então vem fazer o que cada ciência fez no seu começo, revelar novas leis e consequentemente explicar os fenômenos que ressaltam dessas leis. É verdade que esses fenômenos estão ligados à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. Ora, é aqui que dizem que está o sobrenatural. Mas aí seria preciso provar que os espíritos e suas manifestações são contrários às leis da natureza, que isso não é e nem pode ser uma dessas leis. O espírito não é mais do que a alma que sobrevive ao corpo, é o ser principal porque não morre, ao passo que o corpo é um simples acessório que se destrói. Sua existência é, pois, tão natural depois quanto durante a encarnação. Ela está submetida às leis que regem o princípio espiritual como o corpo está submetido às que regem o princípio material, mas como estes dois princípios têm uma afinidade necessária, como reagem incessantemente um sobre o outro, que da ação simultânea deles resultam o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão natural uma quanto a outra, e que a primeira não é uma exceção ou uma anomalia na ordem das coisas. 5. Durante sua encarnação, o espírito age sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico perispírito, o mesmo ocorre fora da encarnação. Ele faz, como espírito e na medida de suas capacidades, aquilo que fazia como homem, apenas, como não tem mais o seu corpo carnal por instrumento, ele se serve quando é necessário dos órgãos materiais de um encarnado que se torna o que chamamos médium. Ele faz então como alguém que, não podendo escrever por si mesmo, toma emprestada a mão de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, se serve de um intérprete. Um secretário e um intérprete são os médiuns de um encarnado, como o médium é o secretário ou o intérprete de um espírito. 6. O meio no qual os espíritos agem e os instrumentos de execução já não são os mesmos que no estado de encarnação, os efeitos são diferentes. Esses efeitos só parecem sobrenaturais porque se produzem com o auxílio de agentes que não são aqueles de que nos servimos. Porém, desde o instante em que esses agentes estejam na natureza e que os fatos de manifestações se efetuem em virtude de certas leis, nada há aí de sobrenatural ou de maravilhoso. Antes de conhecermos as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodígios aos olhos de muita gente. Desde que a causa se tornou conhecida, o maravilhoso desapareceu. O mesmo acontece com os fenômenos espíritas, que não saem mais da ordem das leis naturais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que têm sido a fonte de uma imensidade de crenças supersticiosas. 7. Portanto, poderão dizer, vocês admitem que um espírito possa levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem nenhum ponto de apoio. Não está aí uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida, mas, nós conhecemos todas as leis? Antes que tivéssemos experimentado a força ascensional de alguns gases, quem diria que uma pesada máquina, transportando vários homens, pudesse triunfar da força de atração? Aos olhos do ignorante, isso não devia parecer maravilhoso e diabólico. Aquele que há um século tivesse proposto transmitir uma mensagem a 500 léguas e de lá receber a resposta dentro de alguns minutos, este teria se passado por louco. Se o fizesse, acreditariam que ele tinha o diabo está sob as suas ordens. Por que então só o diabo seria capaz de andar tão depressa? Hoje, no entanto,
Não só reconhecemos como possível o fato, como ele parece totalmente natural. Por que então um fluido desconhecido não teria em certas circunstâncias a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Com efeito, isso é o que acontece no caso de que tratamos. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4. 8. Os fenômenos espíritas, estando na natureza, são produzidos em todos os tempos, mas, precisamente porque seus estudos não poderiam ser feitos pelos meios materiais de que ciência comum dispõe, eles permaneceram muito mais tempo do que outros no domínio do sobrenatural, donde o Espiritismo agora os retira. Baseado em aparências inexplicadas, o sobrenatural deixa um caminho aberto à imaginação que, errando no desconhecido, gera então as crenças supersticiosas. Uma explicação racional fundada nas leis da natureza, reconduzindo o homem ao terreno da realidade, fixa um ponto de parada aos desvios da imaginação e destrói as superstições. Longe de ampliar o domínio do sobrenatural, o Espiritismo restringe até os seus limites extremos e retira dele o último refúgio. Se ele faz crer na possibilidade de certos fatos, por outro lado, impede a crença em muitos outros, porque demonstra no círculo da espiritualidade, a exemplo da ciência no círculo da materialidade, o que é possível e o que não é todavia. Como ele não tem a pretensão de dar a última palavra sobre todas as coisas, nem mesmo sobre aquelas que são da sua competência, o Espiritismo não se apresenta como absoluto regulador do possível, e deixa de lado os conhecimentos reservados ao futuro. 9. Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, seja durante a encarnação, seja no estado de erraticidade. É pelas suas manifestações que a alma revela sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Nós a julgamos pelos seus efeitos, a causa sendo natural, o efeito igualmente é natural. São esses efeitos que formam o objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim de chegarmos a um conhecimento tão completo quanto possível da natureza e dos atributos da alma, assim como das leis que regem o princípio espiritual. 10. Para os que negam a existência do princípio espiritual independente, e por isso negam a da alma individual e sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível, aos seus olhos. Todos os fenômenos que pertencem à espiritualidade são sobrenaturais e, portanto, quiméricos. Não admitindo a causa, eles não podem admitir os efeitos, e quando esses efeitos são evidentes, eles os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação, e se recusam a aprofundá-los. Daí, entre eles, a opinião preconcebida, em que se fecham e que os torna incapazes de apreciar criteriosamente o Espiritismo, porque eles partem do princípio de negação de tudo que não seja material. 11. Pelo fato de o Espiritismo admitir os efeitos que são a consequência da existência da alma, não se segue que ele aceite todos os efeitos qualificados de maravilhosos e que se propõe a justificá-los e lhes dar crédito, que se torne defensor de todos os visionários, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. Seria preciso conhecê-lo muito pouco para pensar assim. Seus adversários creem opor-lhe um argumento incontestável quando, depois de terem feito pesquisas eruditas sobre os convulsionários de Saint Médard, sobre os camisardes das Cevenas, ou sobre os religiosos de Loudun, chegaram a descobrir fatos patentes de fraude que ninguém contesta, mas seriam essas histórias o evangelho do Espiritismo? Seus adeptos já negaram que o charlatanismo
tem explorado certos fatos em seu próprio proveito? Que a imaginação os tenha criado e que o fanatismo os tenha exagerado muitíssimo. Ele não é mais solidário com as extravagâncias que se cometam em seu nome do que a verdadeira ciência ou é quanto aos abusos da ignorância, nem a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Muitos críticos julgam o espiritismo apenas pelos contos de fadas e das lendas populares, que são suas ficções. Seria equivalente a julgar a história pelos romances históricos ou pelos dramas literários. 12. Os fenômenos espíritas são na maioria das vezes espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia premeditada das pessoas que menos pensam neles. Em certas circunstâncias, alguns podem ser provocados pelos agentes denominados pelo nome de médiuns. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. No segundo, ele age com conhecimento de causa. Daí vem a classificação de médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Estes últimos são os mais numerosos e se encontram com frequência entre os incrédulos mais obstinados, que assim praticam o espiritismo sem o saber e sem o querer. Por isso mesmo, os fenômenos espontâneos têm uma importância capital, pois não se pode suspeitar da boa-fé daqueles que os obtêm. Ocorre aqui como ocorre com o sonambulismo, que é natural e involuntário em certos indivíduos, enquanto em outros é provocado pela ação magnética. Porém, que esses fenômenos sejam ou não o resultado de um ato da vontade, a causa primária é exatamente a mesma e não se afasta em nada das leis naturais. Portanto, os médiuns não produzem absolutamente nada de sobrenatural. Por conseguinte, eles não fazem nenhum milagre. As próprias curas instantâneas não são mais milagrosas do que os outros efeitos, pois que resultam da ação de um agente fluídico desempenhando o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não são menos naturais por terem sido desconhecidas até os dias de hoje. O título de taumaturgos, dado a certos médiuns pela crítica ignorante dos princípios do espiritismo, é então totalmente impróprio. Por comparação, a qualificação de milagres dada a esses tipos de fenômenos só pode induzir ao erro quanto ao verdadeiro caráter deles. 13. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos que partem dos agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo nos dá a solução de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, nos tempos antigos, passaram por prodígios. Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou, melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, porque eles se produziram em todos os tempos. Mas não se conhecia a lei, e foi o desconhecimento dessa lei que gerou a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desapareceu e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não produzem mais milagres ao fazer uma mesa se mover ou fazer os mortos escreverem, do que o médico ao fazer que um moribundo reviva, ou o físico ao fazer cair um raio. Aquele que, com o auxílio desta ciência, pretendesse fazer milagres, este seria ou um ignorante do assunto, ou um fazedor de tolos. 14. Já que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas, haverá fora dele milagres na acepção usual desta palavra? Digamos primeiramente que dos fatos reputados milagrosos que se passaram antes do advento do Espiritismo e que ainda se passam no presente, a maior parte se não todos encontram sua explicação nas novas leis que ele veio revelar.
Esses fatos então se encaixam na ordem dos fenômenos espíritas, embora sob outro nome, e como tais nada têm de sobrenatural. Está bem entendido que aqui nos referimos somente aos fatos autênticos, e não aos que, com a denominação de milagres, são produto de uma trapaça indigna, com o objetivo de explorar a fé. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido originariamente um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até ao absurdo. É sobre esses fatos que o Espiritismo projeta luz, oferecendo os meios de separar a parte do erro e da verdade. Na semana passada nós comentamos com você o último capítulo da primeira parte do livro A Gênese, de Allan Kardec, que tratava das origens do mundo, da origem da vida. Nessa semana nós já começamos a estudar agora a parte segunda, intitulada Os Milagres segundo o Espiritismo. Logo no início do nosso encontro, a gente começou a avaliar a impressão que cada um teve ao ler o capítulo do livro, e nós verificamos que a ideia de ciência que está ali no livro A Gênese ainda é aquela do século XIX, quando se pensava que a ciência tivesse o papel de descobrir a verdade a respeito de todas as coisas. A gente sabe que hoje a ciência já não é entendida mais dessa forma. Por exemplo, a gente sabe que as conclusões que aqui os cientistas chegam são consideradas apenas como a última explicação mais aceita pela comunidade científica, não uma verdade a respeito daquele assunto como se imaginava que a ciência fosse capaz de apresentar, uma verdade definitiva. Hoje toda a verdade da ciência é verdade em construção, é uma verdade provisória. Hoje a gente considera também que a ciência tem um papel na sociedade, mas ela não detém mais aquela supremacia que era atribuída pelos cientistas, pelos pensadores do século XIX até o início do século XX. Hoje, do mesmo modo que nós consideramos a ciência importante, nós consideramos também importante a espiritualidade, as artes, o lazer. Então, a ciência é uma das grandes frentes de conhecimento da humanidade, mas não é a única e nem a superior às demais. Embora seja muito importante a ciência nos nossos dias, mas ela é mais considerada hoje como uma ferramenta que nos auxilia na busca da compreensão do mundo e nas maneiras pelas quais nós podemos utilizar esses conhecimentos que a ciência vai produzindo em favor dos seres vivos, em favor da própria humanidade, em favor de nós, seres humanos. Então, o primeiro ponto, que na época de Kardec até se pensou que fosse possível, por exemplo, provar que Deus existe. Hoje já há um consenso que isso não é assunto da alçada da ciência. É muito mais uma questão de fé, muito mais uma questão da espiritualidade das pessoas e que não cabe à ciência entrar nessa seara porque ela não tem sequer meios, sequer instrumentos para avaliar esse tipo de questão. Outra questão, por exemplo, a existência ou não do espírito e sua imortalidade. Em que pese Kardec e muitos cientistas do século XIX terem feito uma tentativa de provar a existência dos espíritos, a gente sabe que todas essas provas, por mais convincentes que elas sejam, elas ainda dão margem a questionamento por conta de detalhes da metodologia aplicada ou de algumas explicações que ainda não são possíveis e que derivam de outras questões que aqueles experimentos levantam. Então, mesmo assim, existência do espírito. A gente prefere continuar entendendo que ainda continua sendo do domínio da crença das pessoas e que a ciência não tem instrumentos para avaliar esse tipo de questão. Hoje há um consenso, sobretudo nas ciências sociais, nas ciências humanas, de que os espaços da crença, eles têm que continuar sendo preservados em favor dos próprios seres humanos, uma vez que a racionalidade não dá conta de toda a complexidade do humano e que esses espaços de crença devem ser respeitados como espaços legítimos de afirmação dessa nossa transcendência que caracteriza a gente enquanto ser humano. E depois desse bate-papo inicial, a gente começou por ler o item 1. E qual não foi a nossa surpresa quando a gente se deparou com um detalhe muito interessante. O Evandro Noleto, que fez a tradução da FEB, ele traduziu um termo de uma maneira muito diferente dos demais e nós fomos conferir. Aí a gente foi lá no original francês, que está disponível na Kardecpedia, se você quiser conferir. Tá? E lá consta uma informação muito diferente da que o Evandro Noleto usa. Veja como é que aparece no texto.
Aqui, olha, você vê que no texto original de Kardec conta a expressão demirare, admirer. A gente não sabe por que motivo o Evandro Noleto substituiu essa expressão, que você pode ver aqui no recorte que nós fizemos da tradução feita por ele, onde ele substituiu aquele demirare e admirer por miraculum. Nós não conseguimos entender por que o Evandro Noleto fez isso, mas as outras traduções mantêm o original. Isso mostra para a gente que, mesmo que nesse caso não haja uma importância maior, mas a gente tem que estar sempre atento porque pequenas modificações, em muitos casos, afetam significativamente a compreensão do conteúdo. Vou citar um exemplo para você. Em algumas passagens, o Guilherme Ribeiro traduz Jesus por Nosso Senhor Jesus Cristo, ou por O Salvador, ou Nosso Salvador. Então percebe que ele acaba dando uma entonação bem mais católica do que seria pretendida pelo autor do texto, que é Allan Kardec. E detalhes de tradução à parte, nós verificamos um outro aspecto que é interessante. Da 4ª para a 5ª edição, Kardec fez uma alteração significativa do ponto de dividir o capítulo em vários subitens. No caso, ele dividiu em 4 subitens, de modo a tornar o texto mais didático, mais claro. E olha, cá entre nós, o texto ficou muito melhor na 5ª edição do que estava na edição anterior. Da maneira que ficou, portanto, o capítulo que é intitulado Características dos Milagres apresenta agora 4 subitens, que são os milagres no sentido teológico, o Espiritismo não faz milagres, aí uma pergunta que seria Deus faz milagres? E por último, o sobrenatural e as religiões. No item 1, os milagres no sentido teológico, Kardec vai fazer uma contraposição entre a ciência e a teologia, entre a lógica científica e a lógica teológica. Ele faz isso promovendo um confronto entre a experiência de Benjamin Franklin com aquela pipa que capturava o raio elétrico, né, do relâmpago, e comparando isso com aquela narrativa mítica da Bíblia referente a Josué derrubando a muralha de Jericó com a marcha dos soldados batendo os pés no chão. Então ele vai chamar a atenção para essa diferença, dizer, olha, a ciência ela se ancora em fatos, enquanto a teologia ela se ancora em mitos, em narrativas heróicas, em figuras lendárias do passado que são trazidas à conta de narrativas para a crença popular de hoje. Ele vai concluir essa análise no item 3, quando ele afirma que, expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, no domínio da espiritualidade, que foi o seu último refúgio. Com o Espiritismo agora, Kardec vai concluir, nem mesmo no domínio da espiritualidade o maravilhoso tem como se refugiar. A ideia de milagre tem como se abrigar. E ele vai dizer, portanto, concluindo, foi-se o tempo dos milagres. E nesse ponto nós paramos para fazer uma breve reflexão. Será que nós não temos repetido esse movimento de valorização do maravilhoso, do sobrenatural, mesmo no meio espírita na atualidade? Quando a gente vê afirmações, por exemplo, como vacina espiritual, acho que muitos de vocês viram isso rolando por aí. Promessas de cura fácil, mediante ações de ordem mental pura e simplesmente, algumas atitudes de negação das conclusões a que os nossos cientistas, nossos pesquisadores têm chegado, banalizando o conhecimento científico, mesmo no meio espírita. Será que mesmo assim nós podemos afirmar com segurança que o tempo dos milagres já passou? Será que nós podemos considerar que hoje nós já temos no Espiritismo aquela fé raciocinada proposta por Kardec? No item 4, ele vai desenvolver o segundo tópico que ele abre agora com o subtítulo O Espiritismo não faz milagres. E ele começa assim, olha, o Espiritismo vem, portanto, por sua vez, fazer o que cada ciência fez quando surgiu, revelar novas leis e, consequentemente, explicar os fenômenos que são da competência dessas leis. Ele está se referindo aqui ao que ele chamava de ciência espírita, que viria a explicar os fenômenos que ele considerava, por exemplo, fenômenos psicológicos. A Revista Espírita, não sem razão, ela chama Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos. E esses fenômenos que envolviam percepções mediúnicas, sonhos, comunicações pelo pensamento, essa área que ele entendia ser do domínio da ciência espírita. E ele vai concluir essa ideia no final do item 8, quando ele diz assim, olha,
O Espiritismo, no caso, não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra, seja sobre o que for, nem mesmo sobre o que é da sua competência. É muito interessante essa afirmação de Kardec. Veja que ele está posicionando aqui essa ciência espírita da mesma forma que nós temos na ciência uma verdade em construção. Ele não parte do pressuposto de uma verdade definitiva, como muitas pessoas pretendem que o Espiritismo tenha dito a última palavra, seja uma doutrina pronta. Não é esse o ponto de vista de Kardec. Ao contrário, ele entende o Espiritismo como uma doutrina progressiva, que vai caminhando com a ciência passo a passo, ampliando o seu entendimento a respeito das questões que ele examina. E já que o Espiritismo não disse a última palavra, nós começamos então no grupo a discutir sobre que possíveis questões que a gente tem hoje e que não foram contempladas pelo Espiritismo na época de Kardec, ou talvez até que não estejam contempladas ainda hoje. Aí a gente começou a buscar aqui no nosso diálogo e nós começamos a encontrar algumas. Um exemplo. De onde vieram os espíritos que promoveram o aumento da população de 1,2 bilhão de habitantes em 1850 para os quase 8 bilhões que existem agora em 2020? Esperava-se na época de Kardec que viessem espíritos superiores de outros planetas que ajudariam a construir uma nova civilização aqui na Terra, mais solidária, mais fraterna, um mundo de regeneração. Nós podemos dizer que esses quase 7 bilhões de espíritos que reencarnaram aqui ao longo desses últimos 160 anos são melhores do que aqueles que estavam aqui antes? É uma questão que dá para a gente fazer uma boa viagem, sabe? Olhar o panorama do mundo assim e ver se realmente essa população de hoje é mais moral, mais civilizada, mais evoluída, para usar um termo do próprio Kardec, espiritualmente, do que os habitantes do planeta Terra no século XIX. Outra questão que a gente identificou foi objeto também de uma discussão em um dos vídeos anteriores aí, que é a respeito daquela garotinha que foi formada a partir de um embrião que ficou congelado durante 27 anos. Nós falamos isso num vídeo atrás. E aí nós temos uma pergunta. Se o espírito se liga ao embrião no momento da fecundação, como está lá no Livro dos Espíritos, o que acontece com esse espírito depois que o embrião é congelado? Para a gente ter uma ideia da dimensão da questão, só no ano de 2019 foram congelados quase 100 mil embriões. E ao longo dos últimos 10 anos, esse número sobe para mais de 500 mil só aqui no Brasil. E aí a gente ficou se perguntando como é que fica a situação desses espíritos ligados a esses embriões. Se é que eles se ligam no ato da concepção, de alguma maneira eles permanecem ligados ao embrião enquanto o embrião está congelado, concorda? Aí, portanto, a gente se pergunta, será que há mesmo um espírito ligado a cada um desses embriões? Tá aí, olha, uma boa questão para as nossas pesquisas espíritas da atualidade, do século XXI. Essas duas são apenas uma demonstração de que há, sim, muitas questões que não estavam postas na época de Kardec e que hoje a gente ainda precisa discutir muito, analisar muito, estudar muito, realizar novas pesquisas para que a gente tenha condições de responder adequadamente com base na ciência, com base na filosofia, trazendo elemento religioso para ampliar essa compreensão. A partir do item 15, Kardec vai desenvolver outro assunto com o seguinte subtítulo. Ele vai perguntar, Deus faz milagres? E é nesse tópico que ele faz uma síntese para a ideia que está compreendida em todo o capítulo. Ele vai dizer assim, olha, não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres. Porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Ele está fazendo aqui, claro, um raciocínio filosófico para tentar explicar por que a ideia de milagre não faz sentido para uma compreensão como o Espiritismo propõe, baseada na ciência. E aí, no item 16, ele vai observar, portanto, em relação a esses fatos inusitados que a gente considera milagres, seja qual for a origem que se lhes atribua, eles são efeitos naturais de que se podem utilizar espíritos encarnados
ou desencarnados, ou seja, mesmo nas situações em que fica claro que se trata de algum tipo de atuação espiritual, isso se dá, segundo Kardec, dentro do domínio da naturalidade, no que ele chama das leis da natureza. E lá no item 18 e 19, Kardec vai acrescentar um subtítulo. Ele vai chamar aquela parte de o sobrenatural e as religiões. Aí ele esclarece que não é do sobrenatural que necessitam as religiões, mas do princípio espiritual, que elas confundem erradamente com o maravilhoso, e sem o qual não há religião possível. Nós sabemos que ainda hoje há muitas pessoas que valorizam na pessoa de Jesus, por exemplo, o sobrenatural, o miraculoso, o fato de ele ter realizado milagres, de os evangelhos o apresentarem como filho de uma mulher virgem, de ele ter curado pessoas, como afirmam as escrituras, a Bíblia. Mas Kardec vai chamar a atenção para uma visão diferente. Ele vai dizer, olha, que para o Espiritismo, o olhar que nós precisamos ter é um olhar mais elevado que esse dos milagres, que é a compreensão de todos esses fatos como parte de leis naturais, perfeitamente explicáveis, como uma espécie de leis divinas que a ciência espírita, ou o Espiritismo, é capaz de desenvolver, de explicar. E aí ele vai ponderar o seguinte, olha, se alguma coisa o tem prejudicado, no caso ao espiritismo, na opinião de muitas pessoas, foi precisamente o abuso do maravilhoso e do sobrenatural por pessoas que, se afirmando espíritas e não compreendendo esses princípios que são básicos da doutrina espírita, terminam fazendo afirmações que nada têm a ver com a maneira de compreender do espiritismo. Ou seja, o que ele está dizendo é que ainda hoje as visões distorcidas a respeito da doutrina espírita são o que mais causam mal à ideia espírita, afastando do espiritismo as pessoas sensatas que não abrem mão de explicações mais racionais. E Kardec vai terminar esse item com uma reflexão interessantíssima. Ele vai dizer que o grande milagre que nós temos todos os dias diante dos nossos olhos é o milagre da criação. O maior de todos os milagres, o milagre que se manifesta todos os dias aos olhos dos seres humanos. Olha como que ele descreve isso. Ele diz assim, olha, se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres incessantemente sob as nossas vistas. Aspiramo-los no ar e os calcamos com os pés, porque tudo é milagre na natureza. Bem mais tarde, eu acho que você já conhece, o Albert Einstein vai repetir mais ou menos essa expressão, quando ele vai dizer assim, olha, só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fossem milagres. E Kardec vai encerrar esse capítulo com uma belíssima poesia em forma de prosa. É isso mesmo, é muito interessante, para nossa surpresa, perceber em Kardec um poeta, um escritor de textos poéticos. E nós vamos ver um pouquinho dessa veia poética, portanto, no final do item 19, quando ele escreve... Eu fiz alguns recortes, tirando algumas partes, para deixar só a parte mais poética, para a gente poder se deleitar um pouquinho com esse texto de Kardec, que ficou belíssimo. Kardec escreve o seguinte: querem dar ao povo, aos simples, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Mostrem-no na sabedoria infinita que preside a tudo, no admirável organismo dos seres vivos, na frutificação das plantas e na beleza perfumada das flores, na providência que disponibiliza os recursos da vida para cada ser segundo as suas necessidades e de acordo com o meio em que ele é chamado a viver. Mostrem-lhes a ação de Deus na vergonha de um arbusto, no desabrochar de uma flor, no sol que tudo vivifica. Mostrem-lhes a sua bondade na solicitude que dispensa a todas as criaturas, por mais ínfimas que sejam, a sua previdência na razão de ser de todas as coisas, entre as quais nenhuma é inútil, no bem que sempre decorre de um mal aparente e temporário. Façam-lhes compreender principalmente que o mal real é obra do homem e não de Deus. Ensinai-lhes a ler no livro da natureza, constantemente aberto diante deles, nesse livro inesgotável em que se acham escritas em cada página a bondade e a sabedoria do Criador.
Então os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Eu espero que você, assim como nós no nosso grupo de estudos do livro A Gênese, tenha se deleitado um pouquinho com esse bonito texto-poema de Allan Kardec. É com esse texto que Kardec encerra, portanto, esse capítulo. E na próxima semana nós vamos discutir, portanto, o capítulo 14 a respeito dos fluidos. E é um capítulo bem extenso. Se você quer acompanhar conosco nessa jornada de estudos, eu até vou sugerir para que você faça a leitura antes, porque aí depois, com o vídeo, a gente simplesmente vai completando esse raciocínio e trocando ideias a respeito da melhor compreensão que aquele texto pode nos oferecer. Ok? Muito obrigado. Se você puder, curta, compartilhe o nosso vídeo e na próxima semana nós temos um novo encontro. Um grande abraço, muita paz, fica com Deus.